Bem-vindo ao Mães do Reddit, o canal onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal. Meu nome é Bruna. Tenho 29 anos e moro em Belo Horizonte. Há um ano vivi situação tão bizarra e estatisticamente rara que parece mentira. Mas juro que cada palavra é verdade. Engravidei de gêmeos. 2 meninos lindos. Mas cada um tem pai diferente. Fenômeno chamado superfecundação heteropaternal, que acontece em menos de um caso a cada 10 mil gestações gemelares no mundo. Descobri apenas quando os bebês tinham 3 meses. E fiz teste de DNA, porque namorado questionou paternidade de um deles, já que não se pareciam nada um com o outro. Resultado confirmou o impossível. Eram meio-irmãos fraternos e não irmãos completos, como todos pensavam. Essa descoberta explodiu minha vida completamente. Relacionamento terminou imediatamente. Precisei contatar homem com quem tinha transado apenas uma vez na mesma semana que transei com o namorado. Informar que ele era pai de um dos bebês, lidar com reações de ambos os homens que foram de choque, a raiva à negação, enfrentar julgamento moral massivo de família e amigos, navegar situação legal complicadíssima de estabelecer paternidade dupla, pensão alimentícia dividida, visitação coordenada de 2, pais diferentes para irmãos que nasceram juntos, mas têm pais separados, e acima de tudo processar minha própria vergonha e confusão sobre como isso aconteceu comigo. Preciso explicar circunstâncias porque sei que primeira reação de todos é julgamento. Como alguém pode não saber quem é o pai? Como pode ter transado com 2 homens tão próximos temporalmente? Vou ser completamente honesta sobre tudo, mesmo sabendo que vou ser crucificada. Mas honestidade é a única forma de contar essa história. Em abril de 2023, eu estava em relacionamento complicado com Felipe há 2 anos. Não era relacionamento estável ou saudável. Brigávamos constantemente, terminávamos e voltávamos em ciclo vicioso. Ele bebia demais e ficava agressivo verbalmente. Eu tinha baixa autoestima e aceitava tratamento ruim porque achava que não merecia melhor. Numa dessas brigas grandes no começo de abril, terminamos de vez. Pelo menos foi o que achei na hora. Felipe saiu de casa bêbado gritando que acabou, que não queria mais saber de mim, bloqueou meu telefone, não respondeu mensagens por dias. Assumi que relacionamento tinha finalmente terminado. Definitivamente dessa vez. Fiquei arrasada, mas também com senso estranho de liberdade. A amiga me arrastou para bar no fim de semana seguinte dizendo que precisava sair, esquecer Felipe, conhecer pessoas novas. Relutante concordei porque ficar em casa chorando não estava ajudando. No bar conheci Rafael, estava lá com amigos. Começamos a conversar. Ele era o oposto de Felipe, gentil, engraçado, educado. Me fez rir pela primeira vez em semanas. Bebemos, conversamos por horas. Fechamento do bar. Fomos para o apartamento dele que ficava perto. Transamos. Foi impulsivo e irresponsável. Especialmente porque não usamos proteção adequada. Ele colocou camisinha. Mas no calor do momento, em certo ponto não tínhamos certeza se tinha rompido ou não. Estava bêbada demais para pensar. Claramente, de manhã acordei com ressaca emocional e física tremenda. Saí de lá envergonhada. Trocamos números, mas ambos sabíamos que tinha sido apenas noite de rebote sem futuro. 3 dias depois, menos de uma semana após noite com Rafael, Felipe apareceu na minha porta sóbrio, pedindo desculpas, dizendo que tinha exagerado, que me amava, que queria tentar de novo, que ia parar de beber. Promessas que tinha ouvido 1000 vezes, mas sempre acreditava. Deixei ele entrar, conversamos, choramos, fizemos as pazes, transamos naquela noite como sempre fazíamos após reconciliações. Foi sexo de reconciliação intenso e também sem proteção, porque estávamos juntos há 2 anos e eu tomava anticoncepcional, então nunca usávamos preservativo. Voltamos oficialmente naquele dia. Aproximadamente 2 semanas depois, comecei a me sentir estranha. Seios doloridos, enjoo matinal, cansaço extremo, menstruação que deveria ter vindo. Não apareceu. Comprei teste de gravidez já suspeitando. Resultado positivo me deixou em choque porque tomava pílula religiosamente. Nunca esquecia. Depois descobri que tinha tomado antibiótico para infecção urinária naquele mês que cortou o efeito do anticoncepcional. Médica tinha mencionado usar proteção adicional, mas não levei a sério. Presumi que pílula sozinha bastaria. Erro fatal que resultou em gravidez não planejada. Contei para Felipe imediatamente. Ele ficou surpreso, mas feliz. Abraçou, disse que estava pronto para ser pai.
Que ia ser diferente agora, que responsabilidade de filho ia fazê-lo amadurecer. Queria acreditar. Então acreditei. Não passou pela minha cabeça mencionar Rafael porque tinha sido apenas uma noite isolada, dias antes de voltar com Felipe. Na minha mente, bebê era obviamente de Felipe, com quem tinha relacionamento de anos. Rafael foi erro que arquivei mentalmente como passado irrelevante. Não tinha como saber que aquela única noite tinha resultado em gravidez também, especialmente porque engravidei do Felipe poucos dias depois. Então na minha cabeça tinha janela clara de quando concepção aconteceu. Primeira ultrassom com 7 semanas mostrou surpresa. Eram 2 bebês, gêmeos. Médica explicou que eram gêmeos fraternos, 2 placentas separadas, 2 sacos amnióticos separados. Cada um tinha se desenvolvido de óvulo diferente, fertilizado por espermatozoide diferente. Gêmeos fraternos são comuns e não mais relacionados geneticamente que irmãos normais nascidos em momentos diferentes. Apenas compartilham útero simultaneamente. Felipe e eu ficamos chocados, mas felizes. Íamos ter 2 bebês de uma vez, desafio enorme, mas também bênção dupla. Gravidez progrediu normalmente. Enjoos, cansaço, barriga crescendo rapidamente porque eram 2. Tudo dentro do esperado para a gestação gemelar. Felipe foi relativamente presente no começo. Vinha em algumas consultas, ajudava quando estava sóbrio, mas voltou a beber progressivamente. Promessa de mudar durou apenas algumas semanas. Voltamos a brigar. Relacionamento continuou tóxico, mas estava grávida. Então sentia presa. Achava que precisava fazer funcionar por causa dos bebês. Continuei na relação mesmo sendo infeliz, focando em gravidez e tentando ignorar problemas do relacionamento. Gêmeos nasceram em janeiro de 2024. Parto cesárea às 37 semanas como planejado para gestações gemelares. 2 meninos saudáveis. Lucas nasceu primeiro pesando 2,9 kg. Miguel nasceu 2 minutos depois pesando 2,8 kg. Ambos choraram forte. Estavam bem. Não precisaram UTI, foi grande alívio. Segurei os 2 pela primeira vez e amor maternal inundou. Eram meus filhos, meus bebês. Ia proteger e amar para sempre não. Importava o que acontecesse com Felipe e comigo. Primeiras semanas foram exaustão esperada de cuidar de gêmeos recém-nascidos. Noites sem dormir, amamentação constante tentando produzir leite suficiente para 2, trocas infinitas de fraldas, choros sincronizados. Felipe ajudava minimamente. Pegava bebês às vezes, mas reclamava do choro, voltou a sair para beber, deixando eu sozinha com 2 recém-nascidos frequentemente. Percebi que tinha feito erro mantendo o relacionamento, mas estava profundamente mergulhada em maternidade para processar. Completamente, sobrevivia um dia de cada vez. Com aproximadamente 2 meses, notei que Lucas e Miguel não se pareciam muito. Gêmeos fraternos não são idênticos, então diferenças são normais. Mas eles eram realmente muito diferentes. Lucas tinha cabelo castanho claro, pele clara, olhos azuis que bebês às vezes têm, mas geralmente mudam. Miguel tinha cabelo preto, pele mais morena, olhos castanhos escuros. Comentei com o pediatra que achou normal. Disse que gêmeos fraternos podem parecer completamente diferentes porque são geneticamente tão relacionados quanto irmãos normais. Alguns irmãos são muito parecidos e outros não. Aceitei a explicação e não pensei muito mais sobre isso. Felipe começou a comentar também. Dizia que Miguel não parecia nada com ele. Que Lucas sim tinha traços dele, mas Miguel parecia outra pessoa completamente. Começou como piadas, mas progressivamente ficou mais sério. Com 3 meses, Felipe confrontou diretamente. Disse que queria fazer teste de DNA, porque Miguel não podia ser filho dele. Olhos castanhos quando nós 2 tínhamos olhos claros. Pele morena quando éramos brancos. Não fazia sentido geneticamente na cabeça dele. Tentei argumentar que genética é complexa, que características de gerações anteriores podem aparecer, que avô dele era moreno, mas Felipe estava obcecado. Concordei fazer teste de DNA para provar que estava errada, e Felipe estava sendo paranoico. Coletamos amostras de saliva dos 3, Felipe, Lucas e Miguel, mandamos para laboratório particular, esperamos 2 semanas ansiosas por resultado. Quando chegou, abri sozinha em casa enquanto amamentava os gêmeos. Li primeira página que mostrava resultado de Felipe e Lucas. Probabilidade de paternidade 99,9%. Felipe era pai de Lucas. Virei página esperando ver resultado. Idêntico para Miguel, mas dizia 0%. Felipe não era pai biológico de Miguel. Cérebro travou tentando processar. Como isso era possível? Eram gêmeos. Nasceram juntos. Se Felipe era pai de Lucas, tinha que ser pai de Miguel também. Reli várias vezes achando que tinha entendido errado. Mas estava claro. Felipe era pai de apenas um dos gêmeos. O outro não era dele.
Mas como? Pensei em todas as possibilidades. Erro de laboratório, troca de bebês no hospital, clonagem alien, qualquer coisa mais plausível que realidade. Até que memória daquela noite com Rafael voltou. Tinha sido uma semana antes de voltar com Felipe. Tinha transado com 2 homens diferentes em janela de dias. Óvulos podem ser fertilizados por espermatozoides de homens diferentes. Se relações sexuais acontecem muito próximas temporalmente, superfecundação heteropaternal. Tinha lido sobre isso em Curiosidade Médica, mas nunca imaginei que aconteceria comigo. Entrei em pânico absoluto. Implicações eram devastadoras. Precisava contar para Felipe que um dos bebês não era dele, que tinha transado com outro homem dias antes de voltarmos, que esse outro homem era pai de Miguel. Precisava encontrar Rafael, que não via há quase 1 ano, informar que era pai sem saber, lidar com a explosão que tudo isso causaria. Adiei por dias com medo, mas não podia esconder resultado de DNA que Felipe ia querer ver. Finalmente, sentei com ele e mostrei resultado. Expliquei. Sobre Rafael, sobre timing, sobre superfecundação. Reação de Felipe foi explosiva. Gritou que era vagabunda, que tinha traído ele, que tinha enganado ele sobre paternidade, que Miguel não era problema dele, que ia embora e nunca mais queria ver minha cara. Tentei explicar que não foi traição porque estávamos separados quando fiquei com Rafael, que voltamos depois, que não sabia que tinha engravidado dos 2, mas Felipe não ouvia. Saiu batendo porta, levou roupas dele, sumiu por semanas, eventualmente voltou apenas para estabelecer visitação de Lucas. Deixou claro que queria ver apenas Lucas, que Miguel não era responsabilidade dele, que não ia fingir ser pai de filho de outro. Precisava encontrar Rafael. Vasculhei redes sociais, achei perfil dele, mandei mensagem explicando a situação. Ele respondeu dias depois achando que era golpe ou mentira. Marcamos encontro em café, levei Miguel, mostrei resultado de DNA. Rafael ficou em choque total. Disse que não estava preparado para ser pai, que tinha sido apenas uma noite, que mal me conhecia, que não sabia o que fazer, mas eventualmente aceitou realidade. Fez teste de DNA próprio que confirmou. Era pai de Miguel com 90. E 9,9% de certeza. Legalmente estabelecemos paternidade. Ele começou a pagar pensão alimentícia. Visitações foram estabelecidas. Situação atual. 1 ano depois é complicada, além de qualquer descrição normal. Crio gêmeos que têm pais diferentes. Felipe vem buscar Lucas a cada 15 dias. Leva ele sozinho. Ignora completamente Miguel como se não existisse. Rafael vem buscar Miguel separadamente. Também a cada 15 dias, mas em dias diferentes. Leva só Miguel. Também ignora Lucas, meus filhos que nasceram juntos, que dividem quarto, que brincam juntos, que são irmãos em todos os sentidos, exceto biologicamente completo, são separados regularmente para visitar pais que não reconhecem o outro filho. É confuso e triste para eles mesmo pequenos. Família e amigos julgam severamente. Fui chamada de tudo. Irresponsável, promíscua, mentirosa. Mesmo explicando 1000 vezes as circunstâncias. Que não sabia. Que não escondi propositalmente. Julgamento moral é pesado. Algumas amizades terminaram. Relacionamento com minha mãe ficou tenso. Ela tem vergonha da situação. Felipe conta a versão distorcida onde fui infiel e tentei passar filho de outro como dele. Reputação foi destruída. Nas redes sociais de fofoca da cidade sou assunto. Precisei sair de grupos, bloquear pessoas, desenvolvi ansiedade social severa. Lucas e Miguel, com 1 ano e poucos meses, estão desenvolvendo personalidades distintas. Lucas é calmo, quieto, observador. Miguel é agitado, falante, extrovertido. Diferenças entre eles vão além da aparência física. São indivíduos completamente únicos. Amo os 2 exatamente igual. São meus filhos igualmente. Fato de terem pais biológicos diferentes não muda nada para mim, mas para o resto do mundo muda tudo. Pessoas perguntam qual é de qual pai, comparam, fazem comentários inapropriados. Crianças. Inocentes sendo objeto de fofoca e especulação. Financeiramente recebo pensão de ambos. Felipe paga para Lucas. Rafael paga para Miguel. Valores são calculados baseados em renda de cada um. Felipe ganha mais. Então pensão dele é maior. Cria desbalanceamento estranho, onde tecnicamente um filho recebe mais que outro. Junto tudo. E gasto igualmente em ambos, obviamente. Mas legalmente são 2 processos separados. 2 acordos diferentes. Se um atrasa a pensão, tenho que acionar judicialmente aquele específico. Burocracia é duplicada para tudo. 2 certidões com pais diferentes. 2 processos legais, 2 famílias estendidas que não se conhecem. Psicologicamente carrego culpa e vergonha enormes, mesmo sabendo racionalmente que não fiz nada intencionalmente errado. Transaram com 2 homens em período curto.
Não é crime. Estava solteira tecnicamente com Rafael, voltei com Felipe depois, engravidei de ambos por azar estatístico absurdo. Mas sociedade não vê assim. Vê mulher que não soube com quem estava, que foi descuidada, que criou situação bagunçada. Internalizei muito desse julgamento. Terapia ajuda, mas ainda luto com autoestima. Destruída, com vergonha profunda, com sensação constante de ser inadequada como mãe e como pessoa. Relacionamento com Felipe nunca vai ser cordial. Ele carrega ressentimento. Cada vez que vem buscar Lucas, faz questão de ignorar Miguel. Quando deixo Lucas ir com ele, preciso separar os gêmeos que não entendem por que um vai e outro fica. Miguel chora querendo ir junto. Parte meu coração. Rafael é mais neutro. Não tem raiva de mim, mas também não temos proximidade. É pai relutante que cumpre obrigações legais. Mas claramente não planejou, nem quer aquilo. Visitas dele são mecânicas. Pega Miguel. Leva para o apartamento dele, passa algumas horas, devolve. Não há calor ou afeto real visível ainda. Futuro me aterroriza. Como vou explicar para Lucas e Miguel quando crescerem? Como vou contar que são meio-irmãos e não irmãos completos? Que têm pais diferentes por causa de circunstância bizarra? Que mãe deles ficou com 2 homens na mesma semana e engravidou dos 2 simultaneamente? Como isso vai afetar a identidade deles, relacionamento entre eles, autoimagem, vão me culpar, vão sentir vergonha? Como outras crianças vão tratá-los quando descobrirem? Bullying é inevitável, história é. Sensacionalista demais para não virar fofoca escolar eventualmente, proteger eles disso é impossível. Também preocupa que Lucas e Miguel cresçam sentindo tratamento desigual. Felipe claramente favorece Lucas. É pai biológico, tem vínculo. Rafael com Miguel é distante. Cumpre papel, mas sem entusiasmo. Lucas vai crescer sabendo que pai o quer. Miguel vai crescer sentindo rejeição sutil. Mesmo que Rafael melhore com o tempo, início já está marcado por relutância. Não há forma de equalizar isso. Vão ter experiências paternas completamente diferentes. Isso vai criar ressentimento, ciúmes, dinâmica. Entre irmãos complicada, que já seria normal entre gêmeos, mas é exacerbada por situação dos pais. Se pudesse voltar e mudar algo, obviamente teria usado proteção adequada em ambas as ocasiões. Não teria engravidado de ninguém, mas dado que gravidez aconteceu, não sei o que mudaria. Algumas pessoas dizem que deveria ter mentido. Fazer Felipe achar que ambos eram dele. Nunca fazer teste de DNA. Criar os 2 como filhos dele, e Rafael nunca saberia. Mas não sou pessoa que consegue viver em mentira desse tamanho. Eventualmente, verdade sairia de qualquer forma. Teste de DNA casual para qualquer. Razão revelaria. Viver em medo constante de descoberta seria insustentável. Honestidade brutal foi melhor opção mesmo sendo dolorosa. Outras pessoas dizem que deveria ter considerado adoção, dar os 2 para a família que pudesse criar adequadamente. Argumento é que trouxe crianças para situação complicada e injusta, que seria egoísmo manter sabendo do caos que viria. Honestamente, considerei nos primeiros dias após descoberta. Pensei em desistir, deixar ambos serem adotados juntos por família estável, mas olhei para eles, Lucas e Miguel dormindo inocentemente, e não consegui. São meus filhos, amo eles. Situação é bagunçada, mas... Amor é real. Ia lutar para fazer funcionar mesmo imperfeito. Para outras mulheres, estatisticamente isso é tão raro que provavelmente nunca vai acontecer com você. Mas lição maior é sobre honestidade e cuidado. Se está em situação onde transou com múltiplas pessoas em período próximo e engravida, faça teste de DNA cedo, não assuma nada, genética não mente, estabelecer paternidade corretamente desde o início, evita complicações posteriores. Também, obviamente, use proteção sempre. Contraceptivos falham, antibióticos cortam pílula, acidentes acontecem, proteção. Dupla é sempre melhor. E, finalmente, se encontrar em situação impossível como a minha, busque apoio profissional, terapia, advogado, assistente social. Não navegue sozinha porque é complexo demais. Lucas e Miguel estão brincando agora. Lucas com blocos, Miguel com carrinhos, lado a lado no tapete da sala. Não sabem que são diferentes. Para eles, são apenas irmãos, melhores amigos, únicos que entendem completamente um ao outro. Vínculo entre eles é forte apesar de tudo. Protejo esse vínculo ferozmente, independente da genética. Eles são irmãos em todo sentido que importa. Cresceram juntos desde concepção, nasceram juntos, estão crescendo juntos. Nada de teste de DNA ou pais diferentes muda. Isso. Meu trabalho é garantir que nunca sintam que são menos irmãos por terem pais diferentes. Que amor entre eles e meu amor por ambos nunca seja questionado. Situação é bagunça, mas eles são inocentes e merecem infância feliz tanto quanto possível.